O ex-guarda da cidade da mansão Yunzon, chamado Min Fu Qian, ainda não completou a entrega. Estritamente falando, a outra parte ainda é a guarda da cidade aqui. Mostre o caminho. Sob a liderança do monge de armadura douradas, Lan Yui logo chegou ao topo da montanha. Eu vi uma mansão magnífica, de pé silenciosamente no topo da montanha. Na placa no topo do portão da mansão, solenemente escrito Yunzon Town Guardian de Mansion, várias palavras grandes. Nesse momento, um jovem monge gordinho saiu de casa. Ah, esse irmão mais novo é um novo guarda da cidade. Estou esperando por você há muito tempo. Eu vi o irmão sênior Ming. Zhang Yui gritou. Irmão sênior, por favor, entre. Vou apresentá-lo à situação na mansão Yunzon. Min Fu Qian puxou Zhang Yui com entusiasmo e atravessou o portão da mansão. Os dois sentaram-se no corredor interno, e várias lindas empregadas logo apareceram e serviram sobremesas de chá e frutas. Depois que Min Fu acenou com a mão para deixar a empregada sair, ele perguntou a Zhang Yui com um sorriso. O irmão mais novo parecia um pouco cru e não sabia como chamá-lo. Zhang Yui respondeu imediatamente educadamente. Irmão sênior Zhang Yui, ele acabou de entrar pela porta interna há 100 anos. 100 anos atrás, Zhang Yui. Os dedos de Min Fu Qian bateram levemente na mesa, como se ele estivesse se lembrando de algo. De repente se lembrou. Você é o discípulo júnior que se juntou à seita há 100 anos com um símbolo. É o irmão mais novo. Zhang Yui respondeu com algum constrangimento. Ele descobriu que, embora nenhuma das pessoas o conhecesse, todas sabiam seu nome. Só se pode dizer que, em comparação com outros discípulos internos, sua origem é realmente um pouco especial demais. Capítulo 26. As 5 grandes forças de Yunzon Fu. Ouvindo que Zhang Yui era o discípulo júnior que se juntou ao portão interno através de um símbolo há 100 anos, ele não pôde deixar de ficar secretamente surpreso diante de Min Fu. Pode ser arranjado pelos anciãos para ser o guarda da cidade na mansão Yunzon, e o cultivo pode pelo menos obter o reino do infante Yuan. Sem o apoio de sua própria força, definitivamente não é possível contar com as cartas da guarda da cidade, então não deve fazer as pessoas tolas como tolos. Será que ele levou apenas 100 anos para romper do refino de Qi para o reino Yuanin? Impossível. Antes de Min Fu, ele silenciosamente liberou seu sentido divino e silenciosamente sondou a respiração de Zhang Yui. Essa investigação não importava, ele não conseguia sentir a respiração de Zhang Yui. Min Fu não pôde deixar de ficar atordoado. Será que ele já rompeu para o reino da transformação em deuses? Absolutamente impossível. Mingu balançou a cabeça secretamente. 100 anos de cultivo para se tornar um deus? Mesmo que seja a reencarnação de um verdadeiro imortal, você não pode fazer isso. Olhando para Zhang Yui do outro lado segurando uma xícara de chá e bebendo chá em silêncio, Min Fu sentiu um pouco de coceira no coração. Ele realmente queria saber que tipo de cultivo Zhang Yui era neste momento, mas esse tipo de coisa obviamente não podia ser perguntado cara a cara. Eu não sei qual é a situação atual na mansão Yunzon. Por favor, peça ao irmão sênior para apresentá-la a mim. Depois de tomar um gole de chás, Zhang Yui perguntou humildemente. No futuro, se ele quiser ficar na mansão Yunzon por muito tempo, é claro que ele precisa entender a situação aqui primeiro. Mingu está aqui há décadas, então acho que devo saber muitas informações, para que eu possa perguntar mais para poder agir no futuro. E este também é o procedimento normal para a entrega da guarda da cidade. É claro, se os outros estão dispostos a dizer a verdade, são 2 palavras. Min Fu ponderou por um tempo e depois falou. Não mencione as forças abaixo das 2 estrelas, existem 5 forças de 3 estrelas na cidade das nuvens, ou seja, a família Qian, a família Sol, a família Li, a família Rei e a Torre Jacinto. Entre eles, a família Qian e a família San têm um bom relacionamento com a mansão Zhenshou, e todos eles têm filhos da família que estão cultivando no portão externo da seita sagrada do Dão, então eles devem ser confiáveis. Quanto à família Li e à família He, essas 2 famílias criaram raízes na mansão Yunzon por dezenas de milhares de anos, e seu poder está espalhado por dezenas de cidades na mansão Yunzon, e sua força não deve ser subestimada, mas eles ainda são relativamente pacíficos.
E eles sempre quiseram providenciar para que os filhos da família se juntassem à seita Santo do Dão, mas eles nunca conseguiram. A propósito, o ancestral da família reouviu que centenas de anos atrás, já era a grande perfeição do infante Yuan, e agora eu não sei se ele foi sentado ou rompido para o reino da transformação em deuses. O irmão mais novo precisa prestar atenção nisso. Quanto ao edifício e a Sintin, embora pareçam misteriosos, na verdade não são muito fortes, e o proprietário é apenas um recém-chegado. Antes de Ming Fu, ele falou sobre as principais forças da mansão Yunzong em geral. Zhang Yue ouviu em silêncio e acenou com a cabeça em silêncio. As forças indígenas de Yufantian têm uma divisão indisciplinada. As forças com os monges construtores de fundações no comando são chamadas de forças de uma estrela, e as forças com os monges Jindan nas cidades são chamadas de forças de 2 estrelas. As forças de 3 estrelas devem ter Yuanin Monks no comando, e as forças de 4 estrelas terão Avatar Monks. A mais alta é a força de 5 estrelas, e há cultivadores de refino no comando, mas em todo o céu Yufan, não há muitas forças de 5 estrelas, e elas estão basicamente distribuídas nas principais cidades do estado. Quanto às 5 estrelas para cima, não há nenhuma, e a seita sagrada do Dão não permite que uma força tão poderosa exista. Claro, a seita Santo do Dão não conta. Há rumores de que existem monges Mahayana na seita sagrada do Dão e, estritamente falando, deve ser considerada uma força de 7 estrelas. No entanto, a seita Santo do Dão é quem faz as regras, e o número de estrelas não é importante para eles. Existem 5 forças de 3 estrelas na mansão Yunzong, mesmo que o ancestral da família reinvada o reino dos deuses transformadores. Zhang Yue não leva isso a sério. É só que o que Ming Fu disse antes é uma força na superfície. Para ele, o que é colocado na superfície não é um assunto problemático, e ele tem medo de que ainda existam algumas forças ocultas que ele não conhece. Pensando nisso, Zhang Yue continuou a perguntar. Irmão Sênior Ming, eu não sei quais forças ocultas existem nesta mansão Yunzong? Ming Fuqian balançou a cabeça e respondeu. Então eu não sei, pelo menos eu não ouvi falar disso. Zhang Yue ainda não desistiu, ele continuou a perguntar. Na história da mansão Yunzong, você pode registrar as atividades do clã demônio ou da seita do deus demônio? Não, os demônios não vão falar sobre isso. Os demônios são uma espécie extraterrestre. Uma vez que eles apareçam, eles vão exalar uma espessa aura demoníaca por todo o corpo, mesmo que eles possam sentir isso a centenas de quilômetros. Seu paradeiro é quase impossível de esconder. Quanto à seita do deus demônio, estou sentado aqui há décadas e não recebi nenhuma informação relevante. E mesmo milhares de anos atrás, não há registro das atividades da seita do deus demônio na mansão Yunzong. Zhang Yue acenou com a cabeça para mostrar compreensão, mas ele apenas perguntou casualmente e não levou a sério. Afinal, a seita do deus demônio não pode ver a luz. Ocasionalmente, sair para fazer atividades é um grande evento para a seita sagrada do Dão. A mansão Yunzong é apenas um lugar, e é normal que não tenha aparecido. Os dois conversaram por um tempo, e Ming Fuqian se levantou e disse. Vamos entregar o assunto primeiro, eu tenho que me apressar de volta para a seita para recuar, eu senti a oportunidade de romper antes, caso eu perca essa oportunidade, não sei quanto tempo vai demorar da próxima vez. Tudo bem. Os dois rapidamente entregaram a carta de selo e o centro de controle de formação da cidade. Quando o assunto terminou, os dois saíram de casa, soltaram o barco voador diante de Ming Fu e disseram a Zhang Yue. O irmão mais velho está aqui com paz de espírito, eu vou voltar para a seita primeiro. Irmão Sênior Ming, adeus, se você tiver alguma dúvida no futuro, você usará a comunicação do cartão de Jade para pedir conselhos ao irmão Sênior. Bem dito. Depois que Ming Fu terminou de falar, ele levou um grupo de pessoas para embarcar no barco voador e sair. Ming Fu não era uma pessoa antes, como terra natal, ele também tinha poder familiar. Quando ele veio pela primeira vez a Cloudsdale para assumir seu posto, ele trouxe um grande grupo de pessoas com ele, e agora ele naturalmente tem que levar as pessoas embora quando deixar o cargo. Na verdade, a maioria dos discípulos internos e externos da seita sagrada do Dão são de várias forças, e é raro que uma pessoa solitária como Zhang Yue nasça. Este também é um meio para a seita sagrada do Dão entrar em contato e controlar as forças de todas as partes.
Ao recrutar discípulos, as forças de todas as partes estão fortemente unidas. Depois que Min Fu saiu, toda a mansão da guarda da cidade ficou vazia em um instante. Olhando para os dois gatinhos restantes, Zhang Yui ficou um pouco sem palavras. Como fazer isso? Ninguém para ajudá-lo a fazer as coisas, então ele é cego e surdo, e ele não tem conhecimento das informações externas. Eu não posso sair por aí todos os dias, então não quero me cultivar. E por conta própria, não importa o quão diligente ele seja, ele não consegue passar por isso. Você deve saber que a mansão Yunzon não é a única nesta cidade, existem centenas de cidades pequenas e médias abaixo. Não é que, desde que a cidade esteja bem, a cidade abaixo também esteja dentro de seu escopo de supervisão. Se a cidade abaixo causar o caos, a culpa também recairá sobre sua cabeça. Temos que encontrar uma maneira de fazer com que algumas pessoas ajudem nas coisas. O cérebro de Zhang Yui estava girando rapidamente e ele estava pensando em onde encontrar alguém. É uma maneira de encontrar jogadores para obter ajuda, mas a força do jogador não é muito forte agora, e o cultivo mais alto é apenas um reino de fundação, e eu não ouvi falar de jogadores no reino Jindan. Além do mais, os jogadores estão espalhados por todo lugar, e estima-se que não haja muitos jogadores em Yunzongfu. Definitivamente, não é suficiente confiar apenas nos jogadores, você precisa encontrar algumas forças locais para ajudar. Capítulo 27 Qianlingling. No barco voador, Min Fu olhou para o céu e disse para si mesmo vagarosamente: a água na mansão Yunzon é muito profunda, espero que o irmão sênior Zhan possa segurá-la, certo? Um velho que parecia uma governanta ao lado dele balançou a cabeça e disse: é difícil dizer, embora eu não possa ver através do cultivo desta nova guarda da cidade, mas seu tempo de cultivo é muito curto, e ele não será muito forte se pensar sobre isso. No entanto, a família He é estranha em todos os lugares, e há pessoas atrás dele, temo que ele não seja capaz de controlá-la. A aura exalada pelo corpo deste mordomo era ainda mais forte do que antes de Min Fu, e ele era um monge transformador de deuses. Quando Min Fu era o enviado da cidade de Yunzon, a família Ming providenciou especialmente para que o velho viesse ajudá-lo a lidar com os assuntos. Ouvindo as palavras do mordomo, Min Fu Qian assentiu, indicando que ele também concordava com essa visão. Esqueça, não fale sobre ele, podemos sair dessa água turbulenta. Se sairmos assim, haverá um acidente no futuro. O velho que parecia uma governanta ainda perguntou com alguma ansiedade. Então não tem nada a ver conosco, eu já disse o que deveria dizer, e também eu lembrei de prestar atenção à família He. O mordomo ficou em silêncio ao lado dele, depois de um tempo, perguntou timidamente. Shield, você acha que a família He vai conspirar com a seita do deus demônio? Ao ouvir isso, Min Fu Qian não pôde deixar de se assustar e rapidamente negou. É impossível, eles não têm tanta coragem, uma vez que o conluio com a seita do deus demônio aconteça, todo o clã será destruído, é impossível para a família He não entender. No mundo celestial Yufan, ainda há espaço para negociação em outros assuntos, mas uma vez que você conspire com a seita do deus demônio, você definitivamente morrerá. Não importa quão grande seja o poder, ele tem que ser erradicado e, para esse tipo de coisa, a seita sagrada do Dão nunca foi suave. O mordomo disse vagarosamente. Espero ter adivinhado errado. O barco voador chegou ao salão de teletransporte e o grupo deles rapidamente se teletransportou para longe. Zhang Yui sentou-se no corredor interno, seus dedos batendo levemente na mesa. Existem 3 gangues de heróis, e ele sozinho obviamente não pode controlar toda a mansão Yunzon. Mas a quem pedir ajuda é uma questão que vale a pena ponderar. De acordo com a declaração de Min Fu Qian, a família Qian e a família do Sol têm filhos que estão cultivando no portão externo da seita sagrada do Dão, o que deve ser bastante confiável. Quanto aos outros 3, isso não é bom. Zhang Yui concorda com esta afirmação, há crianças na família que estão se cultivando na seita, e elas obviamente querem se integrar a ela, e geralmente não fazem as coisas. Quanto às famílias He e Li, é difícil dizer. De acordo com o que Min Fu disse antes, essas 2 famílias também queriam enviar discípulos para se juntarem à seita, mas geralmente não conseguiam encontrar uma saída e não conseguiam. Zhang Yui não acreditou nessa afirmação.
Embora a seita sagrada do Dão tenha um padrão muito alto para recrutar discípulos, as pessoas normais não têm jeito. No entanto, as famílias Heili são famílias que foram herdadas por dezenas de milhares de anos e nunca tiveram um discípulo externo, o que é muito duvidoso. É por causa da falta de talento? Completamente impossível. Essas duas famílias são enormes e há inúmeros filhos na família, então, depois de tantos anos, é impossível não ter um excelente. Talvez eles não quisessem se juntar à seita Santo do Dão e até quisessem deliberadamente manter distância da seita Santo do Dão. Se for esse o caso, então é um grande problema. Embora a seita Santo do Dão tenha dominado Yufantian por incontáveis anos, é justo fazer as coisas. Para todas as forças, enviar seus filhos para se juntarem à seita sagrada do Dão é apenas bom e não ruim. Mas as famílias Heili não estavam dispostas. O que isto significa? Isso mostra que eles estão fazendo algo errado, e eles têm feito isso por um longo tempo, por medo de que os filhos da família mostrem seus pés quando entrarem na seita sagrada do Dão. Eles não vão conspirar com o culto do deus demônio. Zhang Yue se decidiu por um tempo e de repente chegou a esse resultado, o que realmente o assustou. Parece que você terá que ter cuidado no futuro. Zhang Yue lentamente, pensando nas palavras que Ming Fu disse a ele antes, ele sempre sentiu que havia algo nas palavras de Ming Fu antes. Agora que penso sobre isso, talvez eu tenha notado algo antes de Ming Fu, mas não há evidências substanciais, então não posso relatar a seita e deixar a seita enviar apoio. Ele não achava que poderia se dar ao luxo de mexer com isso, então encontrou uma desculpa para sair. O que está perto de um avanço, você precisa voltar para a seita para recuar. Embora romper o grande reino exija encontrar um lugar cheio de energia espiritual, isso não significa necessariamente que você tenha que retornar à seita. Embora a aura na mansão da guarda da cidade não seja tão boa quanto a da seita, não é ruim e é o suficiente para apoiar o avanço do monge Yuanin. Caso contrário, os discípulos internos que saem para proteger São Yuanying ou deuses avatares, como eles podem cultivar durante seu mandato? Zhang Yue sentiu que uma crise estava pairando sobre ele. Acalme-se, não entre em pânico. Ele se consolou silenciosamente. De repente, Zhang Yue de repente se levantou e gritou. Alguém. Uma jovem em Tsingyi entrou rapidamente. O que você ordena? Zhang Yue olhou para cima e para baixo, embora a garota em Tsingyi parecesse um Peugeot, mas seu cultivo era apenas a 9ª camada de treinamento de Qi, o que um cultivo tão fraco poderia fazer. Que diabos, não há ninguém em toda a mansão da guarda da cidade? Zhang Yue ficou em silêncio por um tempo e então perguntou à garota em Tsingyi. Qual é o seu nome? A garota em Tsingyi pensou que Zhang Yue tinha algum pensamento especial, então ela teve que abaixar a cabeça e responder. Garotinha Qian Linduin. Seu sobrenome é Qian? Tem algo a ver com a família Qian? Ao ouvir que a garota em Tsingyi tinha o sobrenome Qian, Zhang Yue não pôde deixar de ficar muito interessado. Eu sou o lado da família Qian, e fui arranjado pelos anciãos para servir os adultos da mansão. Zhang Yue acenou com a cabeça. Com certeza, era alguém da família Qian, e a família Qian arranjou pessoas para a mansão da guarda da cidade, obviamente por causa da intimidade. Quanto às novidades. Eu não era tão estúpido antes de Ming Fu. Se ele não for confiável, ele deixará as pessoas entrarem? Todos os outros na casa se foram. Olhando para a mansão vazia da guarda da cidade, Zhang Yue ficou um pouco sem palavras. Embora ele goste de ficar quieto, ele tem que deixar as coisas claras. Somente quando as coisas estão organizadas corretamente, ele pode cultivar com paz de espírito. Caso contrário, não sei se alguém bate na porta um dia. A maioria das pessoas seguiu o mestre Ming, mas os diversos servos da mansão ainda estão lá. Ou seja, não há ninguém. Aqueles que podem fazer o trabalho se foram, e o resto são os servos que servem ao povo. O que ele quer que esses servos façam? Esqueça, vamos reunir todos e nos encontrar primeiro. Pensando nisso, Zhang Yue tirou o cartão de Jade de identidade, colocou-o sobre a mesa e disse. Você segura meu cartão de Jade e informa Qian, San, Li, Ren e algumas torres de Jacinto para virem amanhã de manhã cedo para discutir os assuntos. A. H.
Vendo Zhang Yui tirar o cartão de Jade de identidade, Qian Linglin ficou atordoado. Como a placa de Jade de identidade do enviado da guarda da cidade pode ser facilmente entregue a outras pessoas? Ah! As placas de Jade de identidade dos discípulos da seita Santo do Dão têm uma aura pessoal sobre elas. Não é muito útil para os outros segurá-lo e eles não podem usar seus recursos. E a placa de Jade também tem uma função de rastreamento, e não tem medo de ser levada. Zhang Yui realmente não tinha ninguém disponível, então ele teve que deixar Qian Linglin correr. Você não pode deixá-lo, o guarda da cidade, usar os adultos e ir de porta em porta para notificar as famílias para comparecerem à reunião. Ele não quer perder a face? Capítulo 28 Atitudes das partes. A cidade nas nuvens guarda o salão do conselho do palácio. Zhang Yui sentou-se no topo da posição e Qian Linglin serviu cuidadosamente atrás dele. O próximo chefe sentou-se os chefes de cada família, ou seja, Qian Weiguan, o chefe da família Qian, San Pengchen, o chefe da família San, Li Jilmin, o chefe da família Li, He Shifen, o chefe da família He, e Minjiu e concubina, o proprietário do edifício Jacinto. Todos olharam para a xícara de chá à sua frente silenciosamente, mas em particular, eles sondaram cuidadosamente a respiração de Zhang Yui. Agora que Zhang Yui também aprendeu a ser obediente, ele há muito escondeu seu cultivo e manteve a respiração no estágio inicial do bebê Yuan. A menos que você encontre alguém cujo cultivo seja mais alto que o dele, é difícil vê-lo. Os olhos de Zhang Yui varreram a todos, e seu olhar caiu sobre a concubina Minjiu, a dona da mansão Jacinto na parte de trás. Essa mulher é incrivelmente bonita, mas esse não é o foco dele. Mas Zhang Yui sentiu que a aura dessa mulher era um pouco estranha. Parecia que ele só tinha o cultivo do estágio inicial de Yuan Ying, mas ele obviamente sentiu que havia uma aura poderosa escondida nessa mulher. Embora eu não possa ver o nome específico por um tempo, obviamente não é o estágio inicial do bebê Yuan. Esta mulher não é simples. Zhang Yui foi rápido em tirar conclusões. Ming Fu estava obviamente cego por isso. No início, Ming Fu disse a ele que entre as 5 forças, a força de Feng Xianlou era a mais fraca, e apenas o proprietário era o primeiro cultivador de Yuanin. Mas na opinião de Zhang Yui, a coisa mais perigosa é essa mulher chamada concubina Minjiu. Zhang Wuji e sua mãe não estão realmente errados, mulheres bonitas são as melhores em enganar as pessoas. Com exceção da concubina Minjiu, a dona do edifício Jacinto, os outros não são nada de especial. O chefe de cada família está no estágio inicial do primeiro filho. É claro que, como chefe da família, sua força não é necessariamente a mais forte da família. Na verdade, não há poucos monges Yuanin em cada família, e pode até haver deuses ocultos entre eles. Depois de se olharem, Zhang Yui limpou a garganta e falou: Eu vim pela primeira vez para a mansão Yunzong como guarda da cidade, e hoje eu quero principalmente me encontrar com você, e terei uma boa resposta no futuro. Sua Excelência é educado, Sua Senhoria está sentada na mansão Yunzong em nome da seita sagrada do Dão, que é exatamente o que confiamos. Se houver algo a pedir, com certeza vamos lidar com isso adequadamente. Qian Weiguan semicerrou os olhos com um sorriso e imediatamente respondeu educadamente: Sim, sim, meu senhor, mas eu tenho uma vida e farei o meu melhor. Os outros 4 responderam um por um. Zhang Yui olhou para as expressões de todos e não conseguiu distinguir a verdade da falsificação por um tempo. Mas para ele, nada disso importava. Não é meio centavo dizer uma boa palavra 1000 vezes, a chave é olhar para a ação real. Zhang Yui pegou a xícara de chá, tomou um pequeno gole suavemente e continuou. Esse é o caso, você também viu, não há muitas pessoas na mansão da guarda da minha cidade, eu quero pegar algumas pessoas emprestadas de você, que tal vir para a mansão da guarda da cidade para ouvir recados? Vamos falar sobre isso primeiro, sou um mensageiro que não dá dinheiro, não tenho dinheiro. No tom de Zhang Yui, ele deliberadamente mostrou um pouco de dominação e ignorância, ele só queria que os outros o desprezassem e relaxassem sua atenção, para que ele pudesse fazer as coisas facilmente. Se essas pessoas ficarem de olho nele todos os dias, definitivamente não poderão fazer nada. Embora ele não tivesse nenhum objetivo originalmente, ele pensou que vir aqui era apenas uma mudança de lugar para cultivar. Mas uma coisa é ele pensar, e outra coisa é trabalhar ou não.
esta mansão Yunzon não é simples, ele não quer cair no poço e não se levantar. Portanto, antes de cultivar, é necessário endireitar as coisas, e é melhor eliminar a ameaça com antecedência. Ainda não tenho a menor ideia, mas não importa, as coisas têm que ser dadas um passo de cada vez. Assim que a voz de Zhang Yui caiu, Rechifeng disse levemente: Não tem problema, amanhã vou arranjar alguém para vir à mansão da guarda da cidade para ouvir a tarefa, mas o cultivo dos filhos de nossa família Renan é alto, a maioria deles só tem o período de refinamento de que os adultos não vão se importar, certo? Ao ouvir isso, Zhang Yui ficou sem palavras. Você é um fantasma aqui, a família He foi herdada na mansão Yunzon por dezenas de milhares de anos, e sua influência se espalha por dezenas de cidades. Existem mais de 100,000 monges na família. Você me disse para enviar alguns cultivadores de Qi? Quem é esse para menosprezar? Zhang Yui disse levemente. Esqueça, cultivador de Qi, eu não forço, apenas digo casualmente. Depois de terminar de falar, ele varreu o olhar para as outras 4 pessoas, quando viu Li Jilmin. Li Jilmin imediatamente se levantou e disse educadamente: Ei, nosso clã Li tem sido muito enfraquecido nos últimos anos. Você acha que eu deveria providenciar para que alguns discípulos de construção de fundações viessem e ouvissem a missão? Esqueça. Zhang Yui respondeu levemente e então varreu seu olhar para os 3 restantes. Qian Weiguan imediatamente se levantou, ainda sorrindo e falando: É uma honra fazer coisas para adultos, e amanhã enviarei 5 discípulos de Jindan da família para vir. Zhang Yui acenou com a cabeça. Sam Pengchen na parte de trás também respondeu: 5 reino Jindan, eu vou mandá-los amanhã. Tudo bem. Zhang Yui finalmente olhou para a concubina Minjiu na torre do Jacinto. Ele não conseguia ver através dessa mulher, então precisava ter cuidado. A figura lenta da concubina Minjiu levantou-se lentamente e disse com uma voz suave: Há realmente poucas pessoas em nosso edifício Yacintin. Se você não gosta, por que não venham à mansão da guarda da cidade para ouvir a tarefa? Esqueça, isso é tudo por hoje. Zhang Yui acenou com a mão com chá, e as 5 pessoas sob a cabeça se entreolharam e saíram do salão principal uma após a outra. Depois que todos saíram, os dedos de Zhang Yui bateram levemente na mesa. Chamá-los aqui hoje, pedir pessoas é uma coisa, e ele está realmente com falta de mão de obra. Esse não é o objetivo principal, no entanto. Se ele realmente quiser encontrar alguém, desde que publique um anúncio fora da guarda da cidade, um grande número de pessoas virá se inscrever, e ele pode não estar procurando por essas cobras locais. Zhang Yui abriu a boca para perguntar por alguém, mas ele só queria ver as atitudes de todas as partes. Min Fu estava certo, as famílias Heili estavam realmente muito erradas. É lógico que quando os discípulos internos da seita Santo do Dão saem para guardar, mesmo que as forças locais não se aproximem e se ajoelhem e lambam, eles devem pelo menos se comportar respeitosamente. Afinal, não há futuro para trabalhar contra a seita sagrada do Dão. Zhang Yui, como guarda da cidade, ficará na mansão Yunzon por centenas de anos. Contanto que ele esteja disposto, ele pode dar remédio para os olhos das famílias Heili a qualquer momento, esses 2 não estão preocupados. Mas olhando para a arrogância das famílias Heili, eles obviamente não o levaram a sério e não temiam que ele encontrasse problemas no futuro. Ele só queria emprestar algumas pessoas, e esses 2 eram tão resolutos em seu shirk. Se as pessoas querem ser arrogantes, elas devem ter algum capital. A força desses 2 na superfície é exatamente assim, não o suficiente para torná-los arrogantes. Em outras palavras, ainda há pessoas por trás dessas 2 famílias, ou há forças para apoiá-las, então elas se atrevem a ser arrogantes na frente dele. Será que há um ancião da seita sagrada do Dão que os está apoiando nas costas? Ou outra coisa? É uma coisa um pouco difícil de fazer. Zhang Yui caiu em pensamentos profundos. Capítulo 29. A família Wu é exterminada. Os 5 chefes da família saíram da casa da guarda da cidade e voltaram para suas casas. Em um lugar escondido em algum lugar da Torre Jacinto na Cidade das Nuvens, a concubina Minjiu sentou-se no topo, e 4 homens e uma mulher sentaram-se em silêncio abaixo. Entre eles, os 4 homens exalavam uma aura poderosa por todo o corpo,
e todos eram monges transformadores de deuses. Tal cena, se espalhar, inevitavelmente chocará as mandíbulas de todos. Você deve saber que no lado bom do edifício Jacinto, há apenas um bebê e o inicial, ou seja, a dona do prédio, a concubina Mingyue, que esconde o cultivo. No entanto, havia 4 deuses avatares reunidos aqui ao mesmo tempo, e isso ainda não contava a concubina Mingyue sem fundo. Essa força poderosa, uma vez que eles se movam, definitivamente fará grandes ondas na mansão Yunzon. A força oculta da Torre Jacinto está completamente além da imaginação de todos. Vendo que todos haviam chegado, a concubina Mingyue, que estava sentada no topo, elegantemente tirou um retrato e disse lentamente: "Vamos dar uma olhada, este é o novo guarda da cidade. Quando você agir no futuro, tome cuidado para evitar alguns e não seja esbarrado." Todos pegaram o retrato e o examinaram um por um, e quando chegou a mulher de vestido verde no final, ela só pôde ouvir sua exclamação suavemente: "Ei, como pode ser ele?" Ouvindo a mulher de vestido verde gritando baixinho, as 4 pessoas ao lado dela, incluindo a concubina Mingyue no topo, olharam para a mulher de vestido verde. "Lué, você viu essa pessoa?" A concubina Mingyue não pôde deixar de perguntar estranhamente. A maioria dos discípulos internos da seita sagrada do Dão ficou no portão da montanha para praticar antes de se tornarem os guardas, e era difícil para os estranhos saberem suas identidades. A mulher de vestido verde realmente conhecia a nova guarda da cidade, e era um pouco estranho que a concubina Mingyue estivesse um pouco surpresa. No entanto, a mulher de vestido verde está no edifício Yacintin, responsável pelos assuntos externos na superfície, e tem uma gama mais ampla de contatos do que outras. É realmente possível que ela tenha visto Zhang Yue em algum lugar. No momento, eles precisam urgentemente saber mais informações sobre o enviado da guarda municipal para facilitar suas ações futuras. Ao ouvir que a mulher de vestido verde tinha visto Zhang Yue, a concubina Mingyue não pôde deixar de perguntar. A mulher de vestido verde lembrou-se seriamente por um tempo, e lentamente balançou a cabeça e disse: "Eu não vi esse homem, mas já vi seu retrato antes." As palavras da mulher de vestido verde deixaram as outras 5 pessoas presentes ainda mais estranhas. Se ela tivesse visto Zhang Yue antes, então havia algumas possibilidades. Talvez Zhang Yue tivesse estado na cidade das nuvens antes. Mas depois de olhar para o retrato, seria estranho. Quem terá um retrato de Zhang Yue? A concubina Mingyue perguntou apressadamente a ela: "Onde você viu o retrato dele?" A mulher de vestido verde escovou seus pensamentos e disse lentamente: "Cerca de 100 anos atrás, Wu Wei, o chefe da família ou na cidade de Feiyun, uma vez veio a Yacintin com um retrato dessa pessoa." Clã Wu da cidade Feiyun. A concubina Mingyue franziu a testa e pensou em silêncio. Para ser honesto, existem realmente muitas forças diferentes no mundo celestial Yufan, e quase não há forças como o clã Wu na cidade Feiyun, e ela realmente não tem nenhuma imagem. O que o clã Wu da cidade de Feiyun fez com essa pessoa em primeiro lugar? A mulher de vestido verde disse depois de pensar por um momento. "Se não me engano, é vingança." Mais tarde, pedi às pessoas que perguntassem sobre esse assunto, quando o 6º filho de Wu Wei morreu repentinamente inesperadamente, e então ele tirou o retrato dessa pessoa e o perseguiu até a cidade das nuvens, presumivelmente morto por esse guarda da cidade. A concubina Mingyue ficou em silêncio por um tempo, então seus olhos varreram as 5 pessoas abaixo e perguntou com uma voz ligeiramente séria: "O clã Wu da cidade Feiyun está envolvido conosco?" Ouvindo que o novo enviado da guarda da cidade já teve rancor contra o clã Wu da cidade de Feiyun, isso deixou a concubina Mingyue um pouco desconfortável. O poder da Torre Jacinto está em toda a mansão Yunzon, e também desenvolveu uma criança muito sombria em vários lugares. Se o clã Wu estiver envolvido com eles, ele deve ser cortado rapidamente. Caso Yui vá até a família Wu em busca de vingança e siga as pistas para encontrar a Torre Jacinto, que afeta as grandes coisas que eles estão fazendo, será problemático. O próximo homem com uma cicatriz se levantou e respondeu: "Senhor Qiu, temos um filho das sombras e devemos ser consagrados no clã Wu na cidade de Feiyun. Livre-se do clã Wu o mais rápido possível e não deixe nenhuma pista." Ouvindo que a família Wu estava realmente envolvida no Jacinto, a concubina Mingyue não hesitou em ordenar que ele desaparecesse como um todo.
As 5 pessoas abaixo não puderam deixar de olhar umas para as outras, sentiram que algo parecia errado com o proprietário hoje. É apenas uma sombra, e essa sombra não conhece os detalhes do Jacinto. É necessário eliminar todo o clã U? Será que vai fazer um grande barulho? Se você realmente não se sente à vontade, não seria bom lembrar as sombras ou descartá-las secretamente? Por que você quer que toda a família U seja descartada? Isso é um pouco demais, não é? Os 5 se entreolharam, e a mulher de vestido verde perguntou à concubina Minjiue. Senhorio, como está a força da nova guarda da cidade? Precisamos ser tão cautelosos? A concubina Minjiue arrancou o cabelo com a mão esquerda, olhou para todos e disse seriamente. É difícil dizer a força, e não consigo ver através dela, mas esse novo guarda da cidade é obviamente um personagem poderoso, então não devemos ser descuidados. Se Zhang Yue ouvisse a avaliação da concubina Minjiue sobre ele, ele definitivamente ficaria surpreso. Ele só queria um ambiente de cultivo tranquilo, como poderia ser tão poderoso? O homem da cicatriz levantou-se novamente e disse. Nesse caso, vou partir hoje à noite, e não haverá mais Wu Clã na cidade de Feiyun amanhã. Todos provavelmente entenderam por que o proprietário estava tão errado hoje. Era para ser o novo guarda da cidade que era extremamente incomum e lhe causava muita pressão. É por isso que o proprietário é tão cauteloso. A concubina Minjiue acenou com a cabeça e depois admoestou a todos. Nossos principais assuntos estão entrando em um momento crítico e você não deve relaxar de forma alguma. Sim, senhorio. Depois que todos saíram, a concubina Minjiue levantou-se silenciosamente e murmurou para si mesma. A pequena mansão Yunzon, como poderia haver um guarda da cidade tão poderoso? Será que aqueles velhos monstros da seita sagrada do Dão descobriram algo? Parece que nossas ações devem ser aceleradas. A concubina Minjiue podia ver de relance que Zhang Yue não era fácil de lidar e, quanto às suas habilidades infantis e desajeitadas de esconder, elas estavam completamente fora da mesa. Não fale sobre ela, os outros 4 chefes da família devem ter visto isso há muito tempo. Mansão Yunzon, cidade de Feiyun. Quando a noite caiu, uma figura apareceu silenciosamente no céu acima da mansão da família Wu. Eu vi um aceno da mão direita da sombra negra, e a névoa negra ilimitada envolveu completamente toda a mansão em um instante. Depois de um tempo, a sombra se afastou. Na manhã seguinte, uma notícia sensacional se espalhou na cidade de Feiyun. A família Wu, que foi herdada por centenas de anos, desapareceu repentinamente por algum motivo. Não havia vestígios de briga no local, e os itens da casa ainda estavam bem colocados. É que toda a mansão da família Wu está vazia e não há ninguém. Não só isso, mas até mesmo os filhos da família Wu, que originalmente moravam fora da mansão, também desapareceram. Essas notícias estranhas detonaram instantaneamente a cidade de Feiyun. Para onde foram todas as pessoas da família Wu? Não será para provocar nenhuma pessoa poderosa, então todo o clã fugirá silenciosamente. O que você está correndo? Você ainda pode colocar as coisas para fora tão bem quando sua casa está funcionando. Isso é estranho, essa pessoa não desaparece no ar. Estima-se que a família Wu tenha cometido algo grande, e foi apagado por qual sênior? Você merece, a família Wu tem sido arrogante na cidade de Feiyun por muitos anos, e é bom que todos estejam mortos. Sim, é melhor morrer. Capítulo 30. Skin é postado para obter ajuda. A cidade guarda a mansão nas nuvens e o salão principal do conselho. Olhando para as 10 pessoas que estavam abaixo, Lan Yue acenou com a cabeça com satisfação. As famílias Qian e San ainda são muito boas, eles enviaram pessoas de manhã cedo, e cada uma das 2 famílias tem 5 monges Jindan. Essas 10 pessoas não são pessoas comuns à primeira vista, são os filhos da elite das 2 famílias. Parece que essas 2 famílias realmente se preocuparam em fazê-lo, especialmente a família Qian. Qian Weiguan realmente enviou seu filho para a mansão da guarda da cidade, que era para mostrar lealdade. Zhang Yue olhou para todos, e o primeiro deles estava emaciado, e uma fraca luz de espada o cercou. À primeira vista, ele é um cultivador de espadas que alcançou o cultivo. Essa pessoa é o filho de Qian Weiguan, Qian Zongchu, cultivo da grande perfeição Jindan,
e ele está um pouco longe de romper para Yuanin. Qian Weiguan pode enviar tal pessoa, obviamente querendo abraçar suas coxas. Nada mal. Ele estava muito satisfeito com o desempenho das famílias Qian e San, e não se importava em ser a coxa de outra pessoa. É para ser uma coisa mutuamente benéfica. Olá, 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 todos. Zhang Yui acenou com a mão direita e 10 espadas voadoras com espírito brilhante voaram lentamente em direção a todos. Essas espadas voadoras são consideradas um presente de boas-vindas para todos. Venham até mim para ouvir a tarefa, embora não haja dinheiro para levar, mas não posso deixar você trabalhar em vão. Vendo a espada voadora na frente deles, os olhos de todos se iluminaram, seus rostos estavam felizes e eles agradeceram apressadamente. Obrigado, Lady Guard. A espada voadora dada por Zhang Yui não é um pedaço de lixo. Essas espadas voadoras foram refinadas por ele, e todas elas eram armas mágicas de grau médio. Com seu nível de refino atual, refinar algumas armas mágicas de grau médio simplesmente não é muito simples. Mas para essas crianças das famílias Qian e San, a arma mágica de grau médio já é a melhor arma mágica. Mesmo que sejam de sua própria família, a arma mágica de grau médio é muito preciosa, e eles podem até ser usados como a arma mágica do clã da cidade, e eles não a usarão facilmente. Acima da arma mágica está a arma mágica, e os monges abaixo da fundação geralmente usam a arma mágica. Apenas monges acima da pílula dourada podem usar a arma mágica. No entanto, a arma mágica é preciosa, não só é extremamente difícil de refinar, mas os materiais também são muito difíceis de encontrar. Monges Jindan comuns, se eles podem ter uma arma mágica de baixo grau, já é muito bom. Apenas os filhos dessas forças superiores poderiam ter uma arma mágica de grau médio quando estivessem no reino de Jindan. Quanto à arma mágica de alto grau, era propriedade exclusiva dos monges Yuanin, por isso era usada pelos monges Jindan, e eles não podiam insistir nela. Não é que Zhang Yui os despreze, estima-se que toda a mansão Yunzon não será capaz de criar algumas armas mágicas de alto grau. Ok, vocês 10 estão divididos em duas equipes. Uma equipe está estacionada na mansão para cultivar, a outra equipe está patrulhando a cidade e as duas equipes são trocadas em turnos. Quanto a como organizá-lo, você pode decidir sozinho, dispersar. Depois que Zhang Yui terminou de falar, ele acenou com a mão para deixar todos se dispersarem. Ele pediu às pessoas que viessem, para não deixar que essas pessoas o ajudassem a atacar. De modo algum. Se você luta, você pode fazer isso sozinho. Com sua força atual, o que o irmão Jindan pode fazer por ele? Um monge Jindan como este, ele pode destruir uma grande área com um único movimento. Seu objetivo ao pedir pessoas de todos os lados era, por um lado, testar as atitudes de todas as partes e, por outro lado, encontrar algumas pessoas para ajudá-lo a fazer recados. Para que ele nem mesmo encontrasse um mensageiro, e isso seria prejudicial para as cartas de seus enviados. Depois que todos saíram, Zhang Yui acenou para Qian Linglin atrás dele. Você pode me ajudar a encontrar algumas pessoas para andar pela cidade, perguntar sobre as notícias, não importa que tipo de fofoca ou algo parecido, e depois classificá-lo em um livro. Depois de terminar de falar, Zhang Yui pegou outra garrafa de jade, jogou-a e disse: Cultive duro, seu cultivo ainda é muito baixo e você não pode fazer nada. Qian Linglin pegou a garrafa de jade com o rosto corado e disse: Obrigado, senhor. Depois que todos saíram, Zhang Yui sentou-se em silêncio no salão principal e caiu em pensamentos profundos. Pediu a Qian Linglin que encontrasse alguém para perguntar sobre a notícia. Naturalmente ela realmente não tinha nenhuma ideia. Nada mais é do que deixar os outros verem que ele não está ocioso, mas fazendo coisas. O mesmo permite que aqueles que têm mais intenções restringam suas ações e não causem problemas. Devemos resolver o problema o mais rápido possível e ver o que diabos o Jacinto e Reli estão fazendo. Ele estava um pouco irritado e não conseguia cultivar com paz de espírito porque tinha coisas penduradas em seu coração. Zhang Yui convocou o sistema de jogo e abriu o canal de bate-papo. Comparado com o deslizamento de tela animado no início, o canal de bate-papo agora está um pouco silencioso e os jogadores ocasionalmente se comunicam nele. Isso ocorre porque o número de jogadores em Yufantian caiu muito. Comparado com os quase 10 milhões de pessoas no início,
o número de jogadores que ainda estão ativos no Ilfantia não excederá 500. 000. Não é que eles não queiram cultivar imortais e imortais, é realmente que a taxa de fluxo de tempo de Ilfantia é muito diferente da Estrela Azul. Um dia de Estrela Azul, 100 dias se passaram em Ilfantian. Se você estiver ativo em Ilfantian por um longo tempo, você não teria morrido de velhice? Os jogadores que já construíram uma base estão bem, e sua vida útil aumentou muito depois de construir uma fundação, então eles não precisam se preocupar com sua vida por enquanto. No entanto, a maioria dos jogadores só tem as qualificações da raiz espiritual de grau inferior e, a menos que haja uma grande aventura, quase não há chance de construir uma base. Portanto, a maioria dos jogadores raramente entra em Ilfantian após o entusiasmo inicial. De qualquer forma, eles estão na Estrela Azul e também podem cultivar. Embora a aura da Estrela Azul não seja tão rica quanto a de Ilfantian, ela ainda é forte o suficiente para os cultivadores de refino de Ki. A maioria dos jogadores que estão atualmente ativos no Céu de Penas já construiu uma base, e os jogadores no período de refinação de Ki apenas ocasionalmente entram e vagam, e logo ficarão offline e sairão. Vendo que o canal de bate-papo estava quieto, Zhang abaixou os dedos levantados. Esqueça, vamos para a Skinner para enviar uma mensagem, é quase hora offline de qualquer maneira. Originalmente, ele também planejava postar informações no canal de bate-papo e oferecer uma recompensa por coletar informações sobre a mansão Yunzon. Agora que penso nisso, esqueça, a maioria dos jogadores que ficam em Ilfantian agora estão muito ocupados. Está ocupado cultivando ou lutando contra monstros do lado de fora para ganhar dinheiro, mesmo que ele envie uma mensagem, estima-se que muitas pessoas não responderão. Ao cair da noite, um prompt offline veio à mente. Offline. De pé na varanda, respirando o hálito familiar da Estrela Azul, Zhang olhou para o céu lá fora e, ocasionalmente, uma serpentina passou. Já se passou mais de um ano desde que o Theater Heaven foi inaugurado, e a força do jogador melhorou muito. Todos há muito se surpreendem com o voo de Djevort. Deitado no banco, Zhang pegou seu celular para fazer login na Skinner. Após o estabelecimento da Aliança de Cultivo Imortal da Estrela Azul, a Skinner foi aberta ao mesmo tempo, e todos os cultivadores imortais puderam trocar informações na Skinner. Comparado com o canal de bate-papo silencioso do jogo, o Skinner é muito animado. Afinal, Lanshin é onde todos vivem, e Ilfantian é mais um lugar para lutar contra monstros e praticar. Zhang rapidamente editou um post na Skinner. Peça ajuda e ofereça uma alta recompensa por informações de todas as partes da Mansão das Nuvens, especialmente as notícias sobre a seita do Deus Demônio. Abaixo da postagem, ele também editou parte do conteúdo. Tenho a sorte de me juntar à Mansão da Guarda da Cidade das Nuvens para fazer as coisas, e agora estou coletando todos os tipos de informações da mansão. Se houver notícias relacionadas à seita do Deus Demônio, o preço é negociável e não vou decepcioná-lo. Depois que a postagem foi enviada, Zhang deitou-se silenciosamente no banco e fechou os olhos para se recuperar. Capítulo 31 – Cortando o monstro marinho com uma espada. Quando acordei, já era tarde. Eu dormi tão bem. Zhang levantou-se do banco e se espreguiçou. Vamos ver se alguém respondeu. Faça login na Skinner. Aqui está o que está acontecendo. Assim que ele pousou na interface da Skinner, Zhang não teve tempo de verificar a postagem que havia enviado e viu um grande anúncio de título em letras vermelhas, que foi colocado no topo da Skinner. Anúncio da proibição do mar. Zhang clicou no anúncio para ver. Recentemente, na direção do mar da China Oriental, um enorme monstro marinho de 8 garras apareceu. O demônio frequentemente atacava pessoal e navios que passavam, e a Aliança organizou operações de caça muitas vezes, mas não teve sucesso. Para destruir completamente este Kraken e manter a vida pacífica da Estrela Azul, agora é decidido usar um ataque de bomba de paz. Antes do final da operação, não se desloque à zona marítima em causa. No final do anúncio, uma carta náutica foi anexada detalhando a extensão do Mar Proibido. Depois de ler o anúncio, Zhang subconscientemente tocou seu queixo. A Aliança de Cultivo Imortal da Estrela Azul é muito fraca, e um pequeno Kraken não pode resolvê-lo, então é um pouco exagerado usar e bombardear.
Até onde ele sabia, a pessoa que fez o progresso mais rápido no cultivo de imortais deveria ter alcançado o reino Jindan. E as bestas demoníacas que aparecem na Estrela Azul são basicamente bestas demoníacas de primeira ordem. Depois que Zhang Yui geralmente ficava offline, ele ocasionalmente patrulhava as principais cadeias de montanhas da Estrela Azul e não encontrava bestas demoníacas particularmente poderosas. É lógico que, com a força da Aliança de Cultivo Imortal, não deve haver problema em lidar com as bestas demoníacas na Estrela Azul. Por que existem monstros com os quais eles não conseguem lidar? Realmente quer usar e bombardear? Disse que o poder da bomba da paz é realmente suficiente, a menos que encontre uma besta demoníaca de quarta ordem equivalente a um monge infantil primordial. Bestas demoníacas abaixo da quarta ordem, uma vez atingidas de frente pela bala, elas definitivamente morrerão. Eu vou fazer isso de qualquer maneira, espero que não seja muito longe. Zhang Yui fechou os olhos e instou seu sentido divino a varrer na direção do mar com todas as suas forças. Aqui, acabou sendo um Kraken de ponta de terceira ordem, não é de admirar que essas pessoas não consigam lidar com isso. A besta demoníaca de pico de terceira ordem é equivalente à grande perfeição Jindan, e está no meio do mar, contando com a força da aliança de cultivo imortal, é realmente um pouco insustentável. Zhang Yui lentamente estendeu um dedo e uma luz de espada perfurou o céu, aparecendo instantaneamente no mar a milhares de quilômetros de distância. A luz da espada rapidamente cortou, como um raio, dividindo a superfície do mar em duas, e a feroz luz da espada até desenhou uma trincheira profunda no fundo do mar. Depois de muito tempo, o mar lentamente voltou à calma, e um enorme kraken de 8 garras, cujo corpo foi cortado ao meio, flutuou lentamente na superfície do mar. Vamos ver por que esse kraken evoluiu